Então, pessoal, vamos fazer hoje a questão número 9 do ano de 2016, tá? Ele fala aqui que um sistema trifásico alimenta uma carga trifásica equilibrada, né, que nem mostra essa figura aqui. Os dados do sistema trifásico são tensão de linha aqui 380 volts, né? Como ele não fala aqui se é de fase ou de linha, a gente pode supor aqui que seja tensão de linha, né, que normalmente é a tensão especificada para sistemas trifásicos. A frequência é 60 Hz e a sequência de fase direta, né, ou sequência ABC. Aí os dados da carga são que a impedância, né, por fase dessa carga aqui em estrela ela é 5 mais J10 ohms, né, conexão em estrela. E aí ele pede no item A para encontrar as correntes de fase e de linha primeiramente. Bom, como a gente sabe o sistema em Y, né, sem neutro aterrado, a gente sabe que a corrente de linha é igual à corrente de fase, né, nesse caso aqui. E a gente pode, para descobrir essa corrente elétrica, fazer um modelo por fase, né, porque é um sistema equilibrado. Então se a minha tensão de linha é 380 e minha tensão de fase lá é 220. Essa é a tensão de fase que eu botei em cima de cada uma dessas três impedâncias aqui, né, ZQ, que eu tenho aqui na minha figura. O ângulo de uma das tensões pode ser arbitrado, né, geralmente a gente arbitra ângulo de zero, que é o usual, né, o que se faz aqui, melhor. E aí a gente divide por ZQ, né, que é 5 mais J10, que é a impedância de uma fase. Fazendo essa divisão aqui, né, na notação polar, a gente vai obter 19,6 ângulo de menos 63. Aí, para descobrir as correntes na fase B e na fase C, é só eu atrasar 120 graus aqui para a fase B, né, e adiantar 120 graus para a fase C. Então, se eu pegar essa fase aqui como referência, né, que é menos 63, diminuir, né, fizer menos 120, eu vou obter menos 183, que é a corrente da fase B. E se eu somar mais 120 com menos 63, eu vou obter ângulo de 57, que é a corrente da fase C, né, de acordo com essa sequência aqui, né, que é a sequência direta, ou sequência ABC. Aí na B ele pede para calcular o fator de potência da carga, né? O fator de potência é o cosseno do ângulo, né, de defasagem entre tensão e corrente. Esse ângulo aqui é o próprio ângulo da impedância, né, que a gente descobre através dessa expressão. Então o ângulo da impedância é o arco tangente da parte imaginária, que é 10, né, da carga, dividido pela parte real, que é 5, para obter 63 graus. Aí depois o fator de potência é o cosseno de 63, que a gente obtém então 0,454, né? Esse que é o fator de potência da carga. Depois na C ele pede a potência fornecida à carga, né, muito simples, né, como é um circuito equilibrado, a gente pode fazer a potência, a gente pode calcular a potência de uma fase só e multiplicar por 3. Então calculando a potência de uma fase com a tensão de fase com a corrente de fase, 220 vezes 19,6 e multiplica por 3, assim eu tenho a potência aparente total aqui do meu sistema trifásico, né, 12,98 kVA. E para finalizar, no item D ele pede aqui as potências lidas pelos watímetros ligados conforme a figura, né? Então aqui eu trouxe novamente a figura. Aqui a gente tem que prestar um pouco atenção, né? A gente precisa da figura aqui prestar bem atenção em quais fases que estão ligados os watímetros aqui e também prestar atenção nesse diagrama fasorial aqui da esquerda que eu coloquei aqui, né, para a gente entender. Vamos lembrar que no enunciado do exercício ele nos dá a tensão de linha, né, que é 380. E a gente supôs lá no início no item A, para calcular as correntes, né, que a tensão de fase, a tensão VA era ângulo de zero, assim como está mostrado aqui. Então eu tenho a minha tensão de fase, que é 220, ângulo de zero, a tensão de linha, a tensão VAB, a tensão VCA e a tensão VBC, são as três de linha. Então a VAB está em ângulo de 30, né? A VBC está em ângulo de menos 90 e a VCA está em ângulo de mais 150, né? Que a gente pode ver aqui, a VC está em ângulo de 120 e a VCA ângulo de 150, né? Porque está 30 graus adiantada. E o nosso watímetro aqui está conectado na fase A, né? Eu vou chamar de watímetro 1 ou W1, aqui está na fase A, e o watímetro 2 está na fase C. As fases que estão sendo medidas aqui, se vocês observarem, é a tensão de linha, né? Porque eu tenho a tensão aqui na bobina de tensão do watímetro, ela está entre a fase A e a fase B, então eu estou medindo a tensão de linha VAB, né, que é essa tensão aqui do nosso diagrama fasorial, e a outra tensão aqui que está sendo medida é a tensão VCA, que eu estou aqui com a referência aqui, a bobina aqui na fase C, e a referência aqui na fase B, então é a tensão VCB. Vamos lembrar aqui que no nosso diagrama a gente tem aqui a tensão VBC, né, que é uma tensão que está a ângulo de menos 90. Como ele está medindo a tensão VCB, né, que é o contrário, então eu tenho essa tensão aqui, só que 180 graus defasada. Ou seja, a tensão que eu estou medindo não é a VBC, e sim a VCB, né, de acordo com a referência do desenho, então ela vai estar a ângulo de mais 90, né, e não de menos 90. Bom, dito isso, a gente pode começar a calcular as potências, né, observando aqui sempre essas polaridades aqui do watímetro. A potência aparente ela é dada por essa expressão, né, a tensão V vezes o complexo conjugado da corrente. Como a tensão lida pelos watímetros é a tensão de linha, né, então a gente tem que colocar aqui, ó, 380. Né, como o watímetro 1, que é esse daqui, ele está medindo a tensão entre as fases A e B, eu tenho a tensão VAB, né, que de acordo com o nosso diagrama fasorial aqui está em ângulo de 30. Então ângulo de 30 e o complexo conjugado da corrente aqui na fase A, né, que ele está medindo é 19,6 ângulo de 63.
Para quem lembra, lá no item A a gente achou o ângulo de menos 63, né? Mas como é o complexo conjugado, eu inverto o sinal aqui do ângulo de fase e ele fica mais 63. Agora, para calcular a parte da potência ativa, né? Porque o watímetro só mede potência ativa, então ele é a parte real aqui dessa multiplicação aqui desses números complexos aqui, né? Da tensão e da corrente. Se eu pegar a parte real, né? Fizer a multiplicação aqui, eu vou obter 7.474,6, ângulo de menos 33. A parte real, que é a parte que o watímetro vai estar lendo, né, é essa porção aqui. Então, se eu transferir esse número polar aqui para a notação retangular, eu vou obter esse valor aqui. E essa parte real aqui é a potência ativa, né, que o watímetro W1 está lendo. Percebam que é um valor negativo, né, isso aqui pode acontecer. Então, o watímetro vai estar lendo menos 391,2 watts. É esse watímetro 1 aqui que está entre as fases A e B. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o watímetro 2. O watímetro 2 está aqui na fase C, né, lendo a corrente da fase C. A corrente da fase C era 19,6 ângulo de 57, positivo. Como é o complexo conjugado, eu diminuo, aqui fica menos 57, né? A tensão aqui é 380, que é a tensão de linha, ângulo de 90. E não o VBC, por isso que aqui é 90 positivo e não 90 negativo, que nem estaria aqui no diagrama fasorial, né? Então 380 ângulo de 90, vezes o valor dessa corrente elétrica aqui, vai nos dar esse valor de potência aqui, né, e a potência real, que é a potência que o watímetro está lendo, vai ser esse valor aqui, ó, 6.268,7. Tá? Então essa aqui que são as duas potências lidas aqui pelo watímetro 1 e pelo watímetro 2. O item D não pede, né, mas eu fiz aqui para vocês, né, se vocês quiserem, se ele pedisse para calcular a potência total lida, né, consumida pelo sistema todo, pelo sistema trifásico, a potência seria simplesmente a soma do watímetro 1 com o watímetro 2. Aí eu ia fazer essa soma aqui, né, ia dar esse valor aqui de 5,87 kW, tá? Então essa daqui que seria a potência aqui consumida total aqui pela carga trifásica, né? A soma lida pelos dois watímetros. Uma coisa que a gente tem que eu gostaria de ressaltar aqui, né, que essa potência W1 e essa potência aqui W2, elas não são as potências consumidas pelas fases A e fase C, né? Porque eu estou pegando aqui tensão de linha e corrente de fase como referência. Então se eu calcular a potência individualmente de uma fase só, né, da fase A, da fase B ou da fase C, eu vou ter um valor diferente, né? E o valor que eu teria por fase, consumida por fase, seria 1/3 desse valor aqui da potência total, né? E não esses dois aqui. A única utilidade de a gente ter esses dois watímetros aqui é que com a soma dos dois a gente consegue medir a potência total do circuito trifásico, né? Que seria esse valor aqui, de acordo com o que diz lá a regra, né, da medição a 2 watímetros. Então pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Espero que tenham gostado, então até a próxima aula, valeu!